Muito boa noite para você, ligado no Parada dos Esportes aqui pela 750. Hoje o assunto é karatê. Vamos conversar em contato feito via internet, direto da cidade de Ribeirão Preto, com o técnico da seleção brasileira de karatê, o professor Ricardo Aguiar, que está conosco e vai falar aos amigos aqui da Rádio Piratininga. Alô, Ricardo, tudo bem? Boa noite, obrigado por atender a reportagem da Rádio Piratininga, seja bem-vindo. Boa noite, Chagas, e a todos os ouvintes da Rádio Piratininga. É um prazer enorme poder falar com vocês, bater esse papo aqui com você, Chagas, e todos os ouvintes, falar um pouquinho da minha carreira, falar de seleção brasileira de karatê, da qual já há 8 anos eu sou técnico da seleção, por alguns anos coordenador geral, enfim, todo esse processo de evolução do karatê brasileiro, um enorme prazer para mim estar aqui falando com todos vocês. Ricardo, me conta uma coisa, é verdade que essa história do karatê entrou na sua vida porque você assistia muito filmes do Bruce Lee na televisão, é isso? Pois é, Chagas, história bacana, mas muito verdadeira, né? Aos 10 anos de idade, eu comecei a assistir os filmes e na época áurea de Bruce Lee, um grande praticante de artes marciais, Kung Fu, enfim, uma mescla de inúmeras artes marciais, e o grande astro do cinema americano, a gente tinha acesso a esses filmes e eram filmes realmente muito bem feitos e do ponto de vista técnico também chamava muita atenção, e foi aí que eu comecei a me interessar em querer, na idade de 10 anos, fazer aquilo que eu via na televisão em casa. E meu pai, claro, observando isso, viu aí que pulsava um sangue de lutador ali naquele momento, já com 10 anos, porque, claro, criança com 10 anos, quando quer alguma coisa, ela fica insistentemente falando aos pais, e os meus pais me atenderam muito bem, enfim, e sempre me apoiaram desde o início. E você começou a dar muito prejuízo, né, para a dona Idália, para o seu Zé Carlos, com essa história de querer ser parecido com o Bruce Lee. Foi por isso que eles resolveram colocar você numa academia, em aulas de karatê, senão você derrubava a casa, né, Ricardo? Pois é, na realidade foi um prejuízozinho sim, viu, Chagas? O que acontece é que é uma situação muito engraçada, mas que aconteceu mesmo, né? Nos intervalos dos filmes, eu via às vezes Bruce Lee treinando no escuro, simulando algumas lutas ali antes de ir para o combate e tal, e eu no intervalo dos filmes que passavam eu desligava a luz, fechava a porta do quarto e a televisão naquele momento ficava numa banquetinha bem baixa, naquele quarto nos fundos da minha casa. E ali eu começava a fazer os golpes e tal, na verdade sem saber absolutamente nada, tentando imitar aquilo que eu via na televisão. E de repente, rapaz, eu toquei na mesa, na base da mesa, assim, no pezinho da mesa, a televisão caiu, quebrou televisão, graças a Deus não me machuquei, mas no dia seguinte eu estava matriculado e já se vão aí 34 anos praticando e, claro, hoje ensinando karatê, já há bastante tempo também fui como atleta, tive uma carreira como atleta e hoje como técnico, mas começou com uma televisão quebrada, viu, Chagas? E para chegar à seleção brasileira, como tudo aconteceu, Ricardo? Na realidade, para chegar ao comando da seleção, quer dizer, eu tive quase 10 anos como atleta da seleção brasileira de karatê, tive inicialmente disputando algumas competições, ainda não pela seleção, mas representando o país por uma organização, depois conquistei a vaga para entrar na seleção brasileira, disputando inúmeras competições internacionais, sul-americano, pan-americano, campeonato mundial, etapa de liga mundial, que na época tinha outra nomenclatura, e num determinado momento, em 2007, eu resolvi encerrar minha carreira e já observando que tinha ali uma condição de poder ajudar muito mais fora do que dentro efetivamente do tatame, momento na seleção era um momento muito delicado, muito pouco investimento, gastos muito altos, mesmo com patrocinadores que eu tive na minha carreira. Enfim, conciliar tudo aquilo estava ficando difícil e a demanda fora do tatame também estava muito grande. E aí foi justamente quando eu comecei a me interessar pela parte técnica, como técnico, enfim, dos meus alunos inicialmente. 3, 4 meses depois que eu encerrei minha carreira como atleta, a Federação Paulista de Karatê me convidou para ser técnico da seleção e fui técnico por quase 10 anos e posteriormente recebi o convite para ser auxiliar técnico na seleção de base no Mundial do Japão. Na verdade, primeiro na seleção de base e depois acompanhei a seleção principal no Japão e ali pude auxiliar
o técnico titular naquele momento. Comecei a frequentar, a ir para várias competições de etapa de Liga Mundial para poder realmente me preparar para ser treinador, que não é uma coisa tão simples, né? É uma coisa mais que você precisa ser mais totalmente completo, no sentido de quando for necessário ajudar e quando for necessário ou não for necessário você não atrapalhar. E aí em 2008 passei pela seleção de base e depois retornei para a seleção. Teve um processo de mudança na gestão da Confederação Brasileira de Karatê. Em 2013 recebi o convite para realmente assumir a seleção, 2 anos depois para ser coordenador geral, e estou como técnico até hoje. E de lá para cá, na época existia um ranking mundial, quer dizer, nós assumimos a seleção brasileira com toda uma equipe da Confederação Brasileira de Karatê, diretoria, enfim, uma equipe muito multidisciplinar, e que aí fez com que o Brasil, que transitava pelo 25º lugar no ranking mundial, passou a 4º, 5º lugar no ranking mundial. Então, hoje não existe mais ranking mundial por país, mas o Brasil figura entre as principais nações com grande produtividade de atletas e resultados internacionais. Ricardo, você é um ex-atleta do Karatê muito vitorioso, né? Conquistas nacionais, internacionais, e também é um técnico da seleção brasileira com títulos também importantes. Mas eu tenho certeza que em 2016, quando você viu que a sua seleção está incluída, que o Brasil está incluído através do Karatê também no quadro olímpico, com certeza para você foi uma grande emoção, né? Sem dúvida alguma, Chagas. Só para os ouvintes da Rádio Piratininga poder entender, o Karatê olímpico, né, como a gente costuma chamar, é aquele karatê de competição, que ele está afiliado a uma federação oficial, que é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, no caso a WKF, World Karate Federation, e que é a Federação Mundial Olímpica, né? Então, todos os atletas filiados a essa federação, existiram nesse período um trabalho de inúmeros atletas, professores, técnicos, presidentes de federação e confederação, por mais de 15 anos efetivamente trabalhando em prol do ingresso do karatê no programa dos Jogos Olímpicos. E essa conquista foi muito bem-vinda, num momento muito positivo do esporte brasileiro, do karatê brasileiro, e acho que por ser no Japão, onde tudo começou, tem um gostinho especial. Realmente é um trabalho do mundo inteiro, karatê que teve que corresponder a algumas exigências do Comitê Olímpico Brasileiro, entre número de praticantes, número de federações no mundo todo, participação em campeonatos continentais, participação em campeonatos mundiais, enfim, inúmeras exigências. E o Karatê, quando veio 2016, efetivando para os próximos Jogos Olímpicos, que seria nesse ano 2020, foi adiado para 21 no Japão. Então, um orgulho, uma satisfação e uma honra muito grande poder figurar na história do Karatê nacional num momento tão importante desse. Agora pensando em Tóquio para 2021, quais são as chances do Brasil nos Jogos Olímpicos no Karatê? O Brasil, na realidade, tem grandes chances nos Jogos Olímpicos, mas antes da participação, só para vocês poderem entender, são apenas 10 vagas, né? 9 vagas mais o país sede, que é o Japão, e que se classificam em cada categoria. No comitê, por exemplo, nós temos o kata, que é aquela luta com o adversário imaginário, da mesma forma 10 atletas, país anfitrião mais 9, tanto masculino quanto feminino, e 3 categorias de comitê no masculino e 3 no feminino, diferente do que são as regras nas competições mundiais, que são 5 categorias. Então 3 categorias fundiram-se em apenas 3. O que significa isso para o ouvinte poder entender? Na realidade, unificou-se categorias, aumentou o número de atletas em disputa por cada categoria e, claro, o grau de dificuldade aumentou bastante. Em média, no campeonato mundial, você tem aí de 75 a 90, chegando até um pouco mais de 100 atletas por categoria. Então você imagina a concorrência quando você unifica 2 categorias em apenas uma, e aí a corrida por essa vaga olímpica realmente é bastante forte. O Brasil tem condições, nós temos 3 atletas ranqueados internacionalmente entre os 10 melhores do mundo, e isso, claro, favorece bastante, mas a disputa é ali dentro do tatame. Existem alguns critérios de classificação, entre eles ranking olímpico, ranking mundial e também os melhores atletas do continente com uma possibilidade aí de uma vaga remanescente. Então, basicamente, é isso, e o Brasil segue nessa disputa. Nós teremos mais uma etapa de Liga Mundial que acontecerá em Marrocos e a finalização do Campeonato Europeu, do qual nós não participamos, mas enfim, contará como ranqueamento olímpico e mundial também na corrida pela vaga. E depois disso teremos
na França, o ano que vem, em Paris, a disputa, o torneio classificatório, que aqueles que não se classificaram pelos critérios de ranking olímpico, ranking mundial, terão a oportunidade de se classificar numa última escala aí, antes que antecede os Jogos Olímpicos. E para fechar com você, Ricardo, qual o impacto que essa pandemia, esse isolamento social criou no karatê brasileiro? Na realidade, é um momento muito difícil para todos nós, né? A pandemia veio sem avisar, nós chegávamos de uma turnê na Europa por 32 dias, com 5 países e 4 etapas de Liga Mundial. Chegamos no dia 10 de março e ali já estava explodindo a pandemia no mundo todo. Graças a Deus não tivemos nenhum atleta e nem comissão infectados, mas realmente pegou todo mundo muito de surpresa e sucessivamente foram acontecendo os cancelamentos das competições, né? O karatê brasileiro, como todo o karatê do mundo, sofre bastante. Hoje mesmo pela manhã nós tivemos um treinamento online com os atletas da seleção adulta e regularmente treinamentos com a seleção de base, comitê e kata, seleção adulta, enfim, parte de preparação física, dá todo suporte, parte de psicólogo, fisioterapeuta, toda a comissão técnica, os técnicos acompanhando cada atleta, para que a gente reduza esse impacto e não elimine ele. Realmente eliminar é muito difícil, todos sentiram bastante, estão sentindo, mas também não dá para ficar esperando, e sim temos que se adaptar e nos adaptamos para os treinamentos aí individuais, cada um com isolamento e distanciamento social, podendo treinar de uma maneira mais adaptada. Ricardo, eu quero agradecer demais a sua presença conosco aqui no Parada dos Esportes pela Rádio Piratininga. Sucesso para vocês do Karatê e que vocês conquistem a vaga, também a participação nos Jogos Olímpicos do ano que vem lá em Tóquio. Obrigado pela presença, sucesso aí e obrigado, tá bom, rapaz? Boa noite. Chagas, eu que agradeço, assim, muito feliz de poder bater esse papo com vocês, da Rádio Piratininga. Realmente, Parada dos Esportes é uma parada para a gente estar mais informado, mais atualizado no mundo dos esportes da cidade e do estado e de todo o país, agora falando de seleção nacional. Então, uma satisfação muito grande e eu agradeço muito. Quero mandar um grande abraço a todos os ouvintes e a você também, e parabenizar pelo trabalho na rádio. Um grande abraço aí e um os, que é a nossa saudação no Karatê para todos os ouvintes. Obrigado, uma boa noite a todos. Legal, com a presença do técnico da Seleção Brasileira de Karatê, o Ricardo Aguiar, nós falamos um pouco mais do esporte olímpico aqui no Parada dos Esportes pela 750.